Ok. Bom, vamos dar início então. Eu queria, antes de iniciar nosso estudo, quero fazer uma breve oração para que a gente possa iniciar conectado aí com Deus, com Jesus e com a casa de João Pedro. Senhor nosso Deus, Pai de infinito amor e bondade, queremos rogar neste momento em que somos abençoados por estarmos aqui conectados por meio deste recurso maravilhoso, a fim de que possamos, conectados os corações e as nossas mentes, abertos à Tua palavra, à Tua luz, possamos receber por meio de Jesus, por meio da casa de João Pedro, de todas as equipes que orientam os estudos da casa, que orientam os trabalhadores, e principalmente o progresso dos trabalhos e da evolução moral de cada um dos trabalhadores e dos frequentadores da casa. Obrigado, Pai. Acolhe os nossos corações e permita-nos que possamos utilizar aquilo que vamos aprender aqui na nossa vida de forma prática, através da mudança de comportamento, da mudança de hábitos. Que assim seja. Vamos lá, então. Hoje eu queria, antes de começar a aula em si, na verdade não é uma aula, né? É uma, são, é uma grande conversa, é, é uma grande apresentação de algumas orientações a respeito do estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e a intenção desse estudo, e é um estudo, ele não é uma palestra, e também não é, eu não quero aqui dar aula para ninguém, né? Principalmente porque nós somos aprendizes e revestidos desse entendimento, a gente precisa compreender que essa conexão serve para que a gente possa contribuir, para cada um de nós contribuirmos para a evolução de cada um. E a ideia desse estudo, né, nasceu com Kardec, né? Se a gente for remeter lá na época em que Kardec formatou a Sociedade Espírita Parisiense, ele já reunia muitas pessoas de várias religiões, inclusive, que se aproximavam para estudar o Evangelho, à luz da doutrina espírita, e para trocar muito conhecimento. E, basicamente, por que isso? Porque a verdade não está com uma pessoa só, tá? E a força do Evangelho, ela está a partir da união dos corações, a partir de um desejo comum de evoluir, de crescer. Então, essa é a primeira orientação que eu recebi e que eu gostaria de compartilhar com vocês, para dizer que isso não é uma aula, isso é um compartilhamento de conhecimentos, de informações, que a ideia é gerar frutos de reuniões, de uniões de pensamentos e de novas interpretações, porque tanto o Evangelho quanto o Velho Testamento tem mil e uma faces e muitas interpretações, porque ela é a vida de Jesus, interpretada inicialmente por 4 evangelistas, e que nós estamos dando sequência a esse entendimento, a esse conhecimento e essa forma de traduzir uma maneira de se integrar com Deus ou de buscar o reino divino, né, que é através dos nossos irmãos, através da união que a gente tem, não só dentro do nosso círculo familiar, mas principalmente não, e também em todos os outros círculos de amigos, de trabalho, enfim, de reuniões religiosas, enfim, em todo esse âmbito. E outro ponto que eu gostaria também de ressaltar é que esse estudo, ele é uma união direta com o estudo da reforma íntima. E ele está conectado, porque a interpretação do Evangelho nos faz entender esse grande orientador, esse grande mestre que foi Jesus, que é Jesus, e que foi enquanto ele esteve aqui na Terra, mas ele é tão amplo e é tão profundo os ensinos que ele trouxe,
que nós precisamos, além de interpretar e entender profundamente esses ensinos, a gente precisa se conhecer muito para poder entrar nessas interpretações, entrar na vida de Jesus com um olhar mais aberto, com um olhar menos terreno. E a reforma íntima ela é fundamental do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, para que a gente abra o coração, abra a mente e possa se conectar com esse estudo. Do contrário, a gente não vai conseguir enxergar muita coisa. E, por fim, dessa introdução, eu queria reforçar mais uma vez o contexto do porquê, já que nós estamos estudando o Evangelho, por que Jesus reuniu apóstolos, né? E eu quero aqui uma interpretação que eu quero trazer, que eu fiz em relação a esse contexto dos apóstolos, ou seja, da reunião de várias formas de pensar, de várias personalidades, e o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos conectados entre várias personalidades, várias histórias de vidas, ou seja, vários mini-evangelhos, né, que querem se conectar com esse evangelho maior para seguir essas orientações. E isso é bem importante, e essa é a intenção do nosso estudo. Bom, então vamos iniciar aqui. Inicialmente, eu quero apresentar para vocês 7 pontos que Kardec nos ensina, e essa é uma interpretação baseada em alguns estudos. Depois eu vou trazer as referências no final, vou apresentar de onde eu estou tirando muitas dessas interpretações e a reunião desses estudos, e basicamente vem da Federação Espírita Brasileira e de alguns outros autores, também espíritas, né? Mas esses 7 pontos aqui foram reunidos a partir de estudos bem aprofundados do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa é a ótica, essa é a perspectiva que eu quero trazer, que Kardec nos apresenta quando ele olha para o ensino do Evangelho, para o ensino, para os textos bíblicos, e tenta extrair dali um ensino moral e um ensino que possa ser aplicado praticamente. Então, para que a gente possa aprofundar, Kardec nos traz 7 pontos, tá? E aqui pode ser agregados, isso foi o que foi descoberto até o momento e que é compreendido como uma forma mais adequada de nós entrarmos nesse contexto de ensino bíblico, tá? Então, o primeiro ponto é que Kardec sempre parte do texto bíblico, ou seja, ele não cria conexões, ele não cria conexões a partir de interpretações prontas. Ele parte do texto bíblico e a partir daí ele vai decupando. É o óbvio que muitas vezes não é óbvio, né? Quando a gente vai ler a Bíblia ou mesmo tentar entender um pouco mais os evangelhos. A gente às vezes acaba pensando, por exemplo, um exemplo muito prático em relação ao Velho Testamento é que a gente sempre vai fazer relação com o Velho e com o Novo Testamento aqui, e um exemplo claro dessa questão do partir do texto bíblico interpretando ele é aquele olho por olho e dente por dente que atribuem a Moisés, e que, na verdade, Moisés nunca falou isso, né? Isso vem lá da Babilônia, de uma evolução de todas as leis judaicas, e se tu fores ver nos 10 mandamentos e no desdobramento dele, isso não existe. Então, primeiro a gente vai para o texto, olha o texto, e a partir do texto a gente vai decupando ele. Além de a gente pegar um versículo específico para começar o estudo, Kardec ele correlaciona versículos. Ele amplia a visão, porque muitos dos versículos que são apresentados em Mateus têm correlação com Lucas, têm correlação com João, e tem correlação principalmente com o Velho Testamento. E isso é muito importante a gente compreender e aprofundar. Ele também considera o contexto judaico da segunda revelação. O que quer dizer isso? O contexto judaico é que todo o Velho e o Novo Testamento ele foi vivido e foi escrito no contexto judaico. Então, todas as passagens de Jesus, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que
os apóstolos ensinaram e também os seus discípulos, né? Eles viveram dentro de um contexto judaico e de uma cultura, de uma linguagem específica, e sem nós adentrarmos nesse contexto, dificilmente a gente vai entender o que realmente eles queriam dizer com determinadas palavras, com determinadas frases, para que a gente possa se aproximar daquela realidade e transportar aquela realidade para o nosso momento atual. O quarto ponto é que ele aborda os aspectos da linguagem, está relacionado com a parte, ou seja, a partir do contexto, né, de alguma cidade, de algum vilarejo, e de alguma palavra específica, ele adentra no aspecto da linguagem, porque a interpretação da linguagem é a interpretação do ser humano em si. Um pouquinho que eu vou... Tem algum áudio aberto? Só vou pedir para que vocês fechem o áudio, aqueles que estão com o áudio aberto. Está dando uma interferência aqui. Obrigado. O próximo ponto é que ele olha, depois eu vou detalhar cada um deles, ele utiliza a perspectiva dos princípios espíritas. E essa é uma visão muito peculiar, obviamente, do espiritismo, mas não exclusivamente do espiritismo. Tá? Por quê? Porque tem outras religiões e outras religiões dissidentes que também olham, do ponto de vista universalista, as perspectivas espíritas. Mas Kardec foi quem começou e quem reuniu toda essa visão dos espíritos a partir de um filtro bem detalhado, bem criterioso, e começou a conectar aquilo que vinha de mensagens espíritas, né, e da perspectiva realmente doutrinária de como analisar um versículo, de como analisar aquela mensagem que está relacionada, que vem de algum espírito que está relacionada com ele, com aquele versículo. Ele agrega a contribuição dos espíritos, ou seja, os espíritos ajudam a interpretar, e a gente vê muito isso no Evangelho, a gente vai ver aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele deduz consequências práticas. Aqui, eu quero botar um ponto de atenção muito forte nesse item 7, porque esse é o objetivo final, né? É o fim de todo o detalhamento técnico, linguístico, de contexto, né, de correlação, enfim, todo esse esforço cognitivo e esforço intelectual que nós faremos aqui para adentrar nos textos do Evangelho, ele tem um fim de consequência prática, ou seja, ele deve e tem que servir única e exclusivamente para que a gente possa nos transformar, para que a gente possa encontrar o reino de Deus no nosso coração e no coração dos nossos irmãos. Esse é o princípio básico e é o fim, até porque ele serve principalmente como um norteador para que a gente não se perca, porque é muito fácil, através da razão e do intelectualismo, a gente acabar entrando numa discussão filosófica, numa discussão puramente, realmente intelectual, e acaba perdendo o tom moral que tem aquele princípio que está sendo colocado ali para nós. Ou seja, dando um exemplo muito prático, é como descascar a banana, eu já ouvi várias vezes isso, é descascar a banana, colocar a banana fora e comer a casca. Basicamente isso. Bom, eu vou detalhar então. Por que estudar o Evangelho? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder. E essa resposta que eu trago aqui é a resposta do Kardec, que eu quero compartilhar com vocês. O que ele diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele diz o seguinte, que a razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para maior número dos seus leitores, ele é ininteligível. Ou seja, muitas pessoas não compreendem, porque não aprofundam realmente essa visão do que se traz do contexto, as palavras, enfim, correlacionadas com o ensino moral. E a forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por descargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem os entender.
isto é, sem proveito. Muitas vezes é igual um Pai Nosso que às vezes a gente faz de forma automática, mas sem conectar o coração e sem conectar a mente com o alto. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Então, e por isso que, ao estudar o Evangelho, ao usar essa perspectiva à luz da doutrina espírita, nós vamos olhar de forma, como os mineiros falam, de forma miudinha, né? Versículo por versículo, palavra por palavra, justamente para que a gente não nos escape o aspecto o aspecto de cunho moral que está muitas vezes correlacionado a uma palavra que vinculada àquele contexto, certo? Então vamos decupar. Então eu vou dar uma decupada em cada um desses itens que eu apresentei para vocês e na sequência eu vou apresentar um exemplo desse estudo para que no final eu abro para que a gente possa tirar dúvidas e compartilhar um entendimento que vocês possam ter a mais em relação a algo que eu esteja apresentando aqui, porque muitos de vocês podem já ter se aprofundado tanto quanto eu nesses aspectos e a ideia aqui é a gente compartilhar. Bom, vamos para o primeiro item. Ele parte do texto bíblico. O Kardec ele diz o seguinte, lá na introdução, no item 1 dos objetivos da obra. E aqui eu queria chamar a atenção, antes de ler esse ponto, é que muitas vezes nos passa despercebido a estrutura dos livros. O que eu quero dizer com a estrutura? O índice mesmo, e os dois primeiros capítulos, que é a introdução, que são a introdução, e muitas vezes, como o Kardec, como um grande professor, ele traz como objetivos da obra. Além de trazer uma introdução, né, dentro dessa própria introdução, ele vai detalhando, né, o que ele quer nos mostrar com essa obra. E muitas vezes, eu digo isso por experiência própria, logo quando eu comecei a ter contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro em si, assim como outros livros da doutrina, eu ia direto nos capítulos, e geralmente a gente acaba tendo o primeiro contato com o Evangelho segundo o Espiritismo a partir de uma abertura aleatória dele, e acaba entrando direto num versículo, direto num capítulo que está explicando um versículo, ou dando algum entendimento a respeito desse versículo, e às vezes a gente não entende o contexto e o que o autor, ou seja, quem é o agregador, no caso o Allan Kardec, daqueles ensinamentos quer dizer com toda a obra e qual é o objetivo. E aqui é um resumo que eu entendo que nos mostra qual é o objetivo mesmo de nós entendermos o estudo do Evangelho a partir desses textos bíblicos. Ele diz o seguinte: toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé. E aqui eu queria destacar que a fé, aqui, não é a fé no sentido grego da palavra, que é confiar, mas sim acreditar. E isso é um ponto muito importante, porque acreditar é muito mais fácil do que confiar. Confiar exige um esforço de ambos os lados, né? E um esforço de relacionamento. E é justamente isso que Jesus quer trazer com o seu evangelho, quis trazer para o seu evangelho, assim a gente interpreta, né? Que é essa a relação com Deus. Ele nunca disse: eu vim trazer a vocês uma maneira de se relacionar comigo. Não. Ele veio nos trazer uma forma de nós criarmos o reino de Deus dentro de nós, ou seja, nos aproximarmos dele por meio de uma fé, mas uma fé raciocinada, uma fé que nos faz não só acreditar, mas confiar. Então ele diz assim: assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Então, o estudo evangélico, ele tem consequências. E aqui é um outro ponto de atenção que eu abro para nós refletirmos, é que no momento em que nós estamos nos colocando à disposição
e abertos de coração e de alma para entrar no contexto evangélico, no contexto da vida de Jesus, para compreender isso, assim como mesmo quando a gente se dispõe a fazer uma reforma íntima. Nós estamos abertos a lugares dentro de nós que às vezes a gente não quer encontrar, mas Jesus e a espiritualidade vai nos abrindo caminhos e experiências para que não só a gente viva realmente isso, mas para que a gente coloque em prática aquilo que a gente está estudando. Então, o ponto de atenção aqui na medida em que a gente vai entrando no texto bíblico e compreendendo melhor, a gente vai sendo colocado à prova no dia a dia, conosco mesmos e com os nossos irmãos e com as circunstâncias que a gente vai se deparando. 2, ele correlaciona versículos. Aqui eu trago um exemplo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec apresenta um versículo do Lucas, né, do capítulo 16, versículo 13. E para interpretar, que é esse aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon, Kardec correlaciona um versículo do Mateus 19, que ele fala, que é aquele texto sobre o jovem rico, que também está em Marcos, ou seja, ele olha as duas perspectivas, e num próximo encontro eu quero trazer aqui a abrangência, ou melhor, a especificidade e a particularidade de cada um dos evangelistas para que a gente compreenda o que cada um quis trazer com a visão que eles tiveram e a interpretação que eles tiveram da vida de Jesus, porque é isso que eles nos trouxeram. Também ele correlaciona o Lucas, que fala também sobre o jovem rico. Ele também correlaciona o Lucas, que fala sobre a partilha entre irmãos. Mais um outro capítulo e versículo do Lucas que fala do encontro de Jesus e Zaqueu. Do Lucas também que fala sobre o rico e o Lázaro. E ele também correlaciona, por fim, Mateus, no capítulo 25, versículo 14 a 30, parábola dos talentos. Ou seja, ele desdobra, a partir de um versículo, ele desdobra uma série de interpretações que são estimuladas a partir da visão de todos os evangelhos, de quase todos, só o João aqui que não aparece, e depois eu vou explicar o porquê, para que possa ter uma visão ampla do que Jesus, ou melhor, o máximo possível, chegar o mais próximo possível daquilo que Jesus quis nos trazer, justamente porque é a visão de várias pessoas e não de uma só. E aqui ele vai detalhando, ele vai abrindo capítulos para nos mostrar qual é a relação prática, ele vai desdobrando ali a salvação dos ricos, a preservar-se da avareza, ou seja, ele vai trazendo princípios práticos para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia essa interpretação. Ele fala sobre a parábola, aí correlaciona a parábola do mal rico, dos talentos, a utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria, a desigualdade das riquezas, e aí ele, por fim, traz aquilo que a gente estava falando lá do sexto item, as instruções dos espíritos. Além de uma interpretação que ele faz a partir de uma correlação com os demais versículos, enfim, um esforço próprio, ele vai agregando as instruções dos espíritos que trazem, ampliam essa visão e essa interpretação. Depois vocês podem ler, eu sugiro que vocês leiam esse capítulo a partir dessa ótica que nós estamos trazendo aqui, até para que no próximo encontro a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. O terceiro ponto, ele considera o contexto judaico da segunda revelação. E o que ele quer trazer com isso? Por que o contexto judaico? Porque Jesus era judeu, né? Todos viviam nesse contexto judaico, e a gente precisa entender como que eles se relacionavam naquele momento, como que Jesus utilizava principalmente os elementos alegóricos, os elementos do dia a dia, né? E a gente entendendo esses elementos do dia a dia aplicado a contextos específicos,
da vida de cada um, né, nos trazer uma revelação moral. Aí Kardec diz assim, também, ainda na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, ele diz o seguinte: é certo que tratados já são escritos de moral evangélica, muitas rios e rios de tintas, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, ou seja, inúmeras interpretações acabam por tirar aquela base que a gente precisa entender, que a gente fica se afastando delas. A gente começa a ler muitas coisas que muitos escreveram, interpretaram e acaba esquecendo de ir lá na fonte e ter o nosso olhar sobre ela. Ao mesmo tempo, lhe constitui um encanto, o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos, ou seja, princípios, frases muito curtas com princípios morais, privados de uma parte do seu valor e interesse, e aí eu destaquei aqui, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. O que o Kardec quer dizer aqui? Que a partir do momento em que nós olhamos aquele ensino moral, né, de um trecho evangélico, a partir já de uma interpretação que alguém escreveu, e não vai, além de não ir nessa fonte, ler o versículo e fazer um esforço de interpretá-lo, de buscar recursos para entender melhor a partir do nosso ponto de vista, a gente esquece de olhar os acessórios, como a gente estava falando, e as circunstâncias. As circunstâncias são os contextos, e os acessórios são todos aqueles elementos simbólicos e eu vou trazer um exemplo mais para frente, do que Jesus utilizava desde uma candeia, né, desde qualquer objeto do dia a dia deles, para apresentar, principalmente daquele contexto rural, porque não só o Velho Testamento, mas o Novo Testamento, ele foi escrito a partir de um contexto rural, né? E isso com os elementos utilizando muitos elementos da natureza para expressar os ensinos morais que Jesus queria trazer. Ele aborda aspectos da linguagem. Como eu já tinha explicado, sem entender esse contexto e a linguagem dentro desse contexto, vamos trazer um exemplo muito claro, né? Eu vou trazer um exemplo, eu estou aqui em Minas, tá? E aqui em Minas tem uma palavra muito utilizada quando as pessoas estão assim muito ocupadas em alguma coisa, mas também quando eles estão ocupados em alguma coisa que dá muito trabalho, que faz muito, que pode estar atravancando o dia a dia deles, impedindo muitas coisas, ou parados, ou, né, focados em algo que lhe faz bem. Por exemplo, eu tô agarrado, ou seja, o que é agarrado? Eles estão agarrados em alguma coisa, em algum contexto. Estou aqui agarrado numa reunião. Imagina alguém, tu tenta traduzir essa palavra para um americano, por exemplo, né? Quando tu for traduzir essa palavra para um americano, como é que tu vai entender, traduzir sem olhar o contexto e sem olhar a perspectiva dessa linguagem daquela região? E muitas vezes não precisa ir para um americano. Eu mesmo, quando ouvi aquilo, meu Deus, o que quer dizer isso? Qual é a conotação? Ou seja, qual é o sentido que ele quis dar para essa fala, né? Se eu não tivesse, quando eu ouvi essa palavra, se eu não tivesse vendo que ele estava parado numa reunião, focado em alguma coisa e não conseguiria sair dali, talvez eu mesmo, que sou do Sul, não entenderia o que ele queria dizer com garrado. Então a gente precisa entender muito bem essa linguagem do que basicamente era uma linguagem hebraica, que foi traduzida para o grego e que agora foi traduzida para o português para nós e para as diversas outras línguas do mundo, né? Então a gente precisa ter muita atenção nisso. E Kardec fala aqui também na introdução, olha como a introdução é importantíssima, gente. A gente entender a introdução para o quão rico de informação ele traz.
Ele diz o seguinte: para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência de significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Mais à frente eu vou apresentar para vocês um exemplo de um versículo, de uma palavra dentro do versículo que a gente explora esse contexto judaico e o contexto grego, que muitas vezes é mal interpretado por um tradutor e às vezes a gente acaba lendo ou intencionalmente direcionada por um tradutor e às vezes a gente acaba lendo alguma coisa interpretando pela nossa ótica, né, brasileira, pela linguagem do português e acaba esquecendo de se transportar para aquele contexto e para aquela linguagem. Ele utiliza a perspectiva dos princípios espíritas. Kardec, no capítulo 1, ele nos atenta para o seguinte, que o espiritismo ele é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica no modo fácil, de modo fácil. Aqui eu tenho um exemplo muito claro para vocês, tem mais de um, né? Mas passagens como, por exemplo, a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, Jesus parando uma tempestade em alto mar ou junto com os pescadores, direcionando ou mostrando para eles, e aí principalmente nas obras de Emmanuel, nas obras de André Luiz, tem explicações muito claras dos instrutores espirituais, mostrando e detalhando tecnicamente a relação energética, os princípios naturais que Jesus utilizava para transformar, para mostrar aquilo que parecia aos olhos de antes sobrenatural, como a multiplicação dos pães, enfim, a próprio ressuscitar de algumas pessoas ou transformar, tirar a cegueira de alguns, a própria debilidade física e a própria desobsessão, né? Que muitas vezes, não só por aquele povo hebreu e aquele povo judeu, eram vistas como sobrenaturais, ou como a gente fala hoje, como bruxaria, né? Mas são princípios naturais que a perspectiva espírita nos faz enxergar de uma maneira mais clara e menos mistificadora. Isso é muito importante. Ele agrega a contribuição dos espíritos. Aqui eu trouxe só um trecho, depois vocês podem explorar melhor, para mostrar o quanto Kardec vai chegando no final, ou seja, dessas etapas, né, que ele não fala que são essas etapas, mas foi a partir de alguns estudos de entendimento de toda a obra que se chegou nesses 7 passos. Ele agrega, primeiro ele faz um esforço próprio de interpretação, uma busca intelectual pelas relações do contexto de linguagem, como a gente foi vendo, e da própria perspectiva espírita, mas ele finaliza essa interpretação e correlaciona, muito importante isso, porque muitas vezes a gente ouve
alguma coisa que foi psicografada ou que foi apresentada por algum espírito como uma verdade absoluta. E isso é um dos principais ensinamentos que o Kardec nos dá no Livro dos Espíritos, e ele desdobra isso no Livro dos Médiuns, que é justamente a partir de um filtro muito claro da nossa razão, né, e desses princípios espíritas que a gente viu antes, que está todo descrito no Livro dos Médiuns e dos Espíritos, que a gente pode chegar a um entendimento de que aquela mensagem faz sentido e a gente consegue tirar ali uma visão moral, mas sempre de forma colaborativa. E aí eu trago um trecho aqui de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 15 do Espírito Amigo, que ele diz assim: dá-se ao que já tem, ele fala sobre essa passagem, né? Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Ele fala assim: meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aqui é só um exemplo para mostrar o paradoxais no sentido de que ele pode se mostrar, muitas vezes a gente pode olhar para essa passagem e sem esse contexto e analisar o contexto não é porque a gente está pegando uma frase que a gente não vai ler o que está antes e o que está depois, né? A gente tem que olhar esse contexto como um todo e vai desdobrando, né, a partir de uma visão dos espíritos junto com aquilo que a gente interpretou. Então, vocês vão ver que tem muito mais por trás de uma frase como essa, né, do que a gente muitas vezes acha. Bom, a gente vai olhar, bom, aquele que não tem, tu vai tirar tudo, né, e para aquele que tem, tu vai dar, mas por que isso? Né? E aí ele vai interpretando isso, e convido vocês a lerem, né, se vocês já leram, leem de novo essa passagem, porque é a partir dessa ótica que eu estou apresentando para vocês, que vai ser muito rico. E, por fim, ele deduz consequências práticas. Como a gente tinha falado, de nada adianta nós fazermos todo esse esforço cognitivo e intelectual para estudar o Evangelho, para aprofundar o nosso entendimento e não chegar a um fim prático, ou seja, de aplicação no nosso dia a dia, nas nossas relações e principalmente na nossa relação de nós conosco mesmo, tá? Que a gente encontra também nesse processo de reforma íntima. E ele diz o seguinte na introdução, novamente: esse, entretanto, seria um trabalho material, no caso esse estudo, né, esse estudo cognitivo, um trabalho material que por si só apenas teria secundária utilidade. E a academia está cheia disso, né? As escolas de teologia estão repletas de exegetas, ou seja, interpretadores do evangelho, que muitas vezes não extraem nada de moral. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a aplicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Olha que interessante. Com a ajuda dos espíritos que nos assistem. Eu quero chamar a atenção nesse ponto, que mais uma vez Kardec apresenta essa relação de compartilhamento, de busca pela verdade. Ele não parte para olhar o que os espíritos trazem, simplesmente só ouvindo o que eles trazem, mas antes, por si e em conjunto com os demais, fez um esforço de buscar intelectualmente, através da razão, esse entendimento e correlacionar com aquilo que os espíritos traziam. E isso, gente, eu estou falando várias vezes a respeito disso, porque principalmente nós que trabalhamos numa casa universalista, assim, isso se dá para todos, né? Mas principalmente nós que estamos em contato com diversas formas de enxergar o mundo espiritual, né? Que todas levam para a verdade, para a mesma verdade, mas que podem trazer, a partir de alguns elementos, algumas explicações, muitos pontos de misticismo, né? E se vocês forem observar com bastante profundidade todo o Pentateuco, ou seja, os 5 livros do Kardec e todos os dissidentes livros, né, dissidentes de Emmanuel
enfim, mostram que a gente, mas principalmente Kardec, né? Ele nos mostra que precisamos ter critérios e fazer filtros na nossa relação com o mundo espiritual, da mesma forma como nós fazemos no mundo físico. E isso é muito importante para que nós não caiamos em obsessões, para que a gente, em auto-obsessões, muitas vezes, né, que é acreditar em pensamentos recursivos, recorrentes, que vêm na nossa mente e que muitas vezes a gente está se enganando, né? Muitas vezes, e os espíritos estão à nossa volta rindo e outros até se aproveitando disso, porque nós vamos cegamente aquilo que nos trazem, seja do plano material ou do plano espiritual. Então, isso é bem importante. Bom, se vocês tiverem, depois eu vou finalizar, se tiverem alguma pergunta, vão me apontando. Bom, apresentado esses 7 pontos, que é a base da nossa, da perspectiva que nós vamos utilizar a partir de agora, nos estudos que nós faremos nos próximos encontros, eu quero mostrar aqui para vocês a partir da onde que nós estamos olhando, né, qual é a ótica, por qual ótica nós estamos olhando todos esses estudos. E aquilo que eu vou apresentar na sequência, que é um exemplo dessa interpretação com esses passos que eu falei para vocês. Basicamente, a nossa base é o Evangelho segundo o Espiritismo e todos os demais livros do Kardec, né? O que é o Espiritismo, né? O próprio Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, assim vai. A Gênese. E tem um livro aqui que talvez alguns conheçam, outros não conheçam, chama-se Luz Imperecível, que é um livro organizado a partir de interpretações e de estudos do Evangelho, feito por um espírita aqui mineiro, já desencarnado, chamado Honório Onofre Abreu, que deu, junto com muitos outros aqui na seara espírita mineira, o início aqui no Brasil, né, ou melhor, um início mais organizado, junto com a Federação Espírita Brasileira, de uma análise, ou seja, de um estudo detalhado do Evangelho. Aqui eles chamam carinhosamente de miudinho, né? Inclusive, depois eu vou passar para vocês no final, por e-mail, todas essas referências para que vocês possam explorar também individualmente e a gente possa enriquecer os nossos estudos. E esse livro, ele inaugura uma maneira de interpretar, à luz do Espiritismo, aqui especificamente no Brasil, a partir dessa ótica que eu apresentei para vocês, que é a perspectiva do Kardec, desdobrando e aprofundando ainda mais, como a gente vai ver no exemplo que eu vou apresentar. E somado a essas duas bases, nós vamos partir para as interpretações do principal interpretador do Evangelho à luz da doutrina espírita, que é o Emmanuel, que tem aí todas essas obras, que é a coleção Evangelho por Emmanuel, que eu convido vocês a se aproximarem delas, porque elas são riquíssimas. Não só a fonte desse estudo, dessa busca de interpretação mais detalhada, mas principalmente de orientação até mesmo para os nossos evangelhos no lar e, obviamente, para a nossa vida, né? Ela é riquíssima. E não poderia faltar a coleção André Luiz, que aqui a gente vai apresentar sempre alguns pontos que convergem com aquilo que o Emmanuel traz, com aquilo que outros autores, além disso, né, autores que eu vou trazer aqui, teólogos, não só teólogos ocidentais, mas orientais, os judeus, que tem muito, né, a agregar, não só para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, a partir de uma ótica mais ampla, né? E a gente fazer essa correlação com todas essas obras. Então, dito isso, eu vou detalhar aqui, porque nós vimos a ótica que o Kardec utilizou, utiliza para apresentar uma das formas, né, que foi compreendida a partir dos estudos do Kardec, de como é detalhada o estudo espírita, e esse grupo, capitaneado aqui por Honório Onofre Abreu, da União Espírita Mineira, eles desenvolveram algumas perguntas básicas para que fosse possível orientar os estudos do Evangelho, além dessas orientações gerais do Kardec, de que forma didática nós poderíamos partir
para olhar inicialmente todo o aspecto racional, cognitivo, intelectual, para explorar os versículos, e daí poder extrair com mais profundidade as relações morais que elas nos apresentam. Então, começando para a primeira pergunta é quem? Nesse aspecto, o que ele quer mostrar aqui? Aqui a gente precisa identificar sempre quais são os personagens desse texto, daquele versículo, os traços de personalidade, intenção, profissão, facetas dessa profissão, significado da profissão e da condição do personagem para a época. Um exemplo muito claro, Mateus, né? Mateus, que era um coletor de impostos e que foi, né, depois se tornou um grande evangelista, né, um grande tradutor ou interpretador da vida de Jesus, muito pela ótica do povo hebreu, e essa é uma das características do Evangelho de Mateus. Ele conversava muito com o povo hebreu, mas aqui só a gente entendendo a transição entre a profissão dele e o contexto de relação dele, de transformação a partir do contato com Jesus, a gente pode extrair muitas coisas aqui. O onde, que é identificar os locais, as cidades, povoados, posição geográfica, os ambientes, essas relações dos lugares com estados de espírito, utilizando alguns mapas da época do cristianismo. Um exemplo claro aqui é, por exemplo, quando Jesus falava que eles iam subir a algum monte, né, independente de qual cidade. Eles estão indo para um monte específico. Muitas vezes essa relação do monte estava vinculada a algo, né, mais próximo a Deus. Então, algumas interpretações que a gente vai ver aqui mostra que existem significações nessa relação geográfica que foi intencionalmente simbolizada ali para que a gente possa extrair algumas chaves de interpretação e chegar no espírito da razão moral. O quando, né, que é a gente identificar, se possível, o ano, o dia da semana, período, estação do ano, considerando o contexto histórico e espiritual do texto, também como os demais itens. Isso a gente só nos permite, e ele só vai ser útil se a gente conseguir relacionar com o simbolismo espiritual. E, por fim, o como. Aqui serão verificados a essência da mensagem da época, que foi transmitida, transportada para os nossos dias, que é a questão do contexto que eu tinha falado. Refletida, observem aqui, em nossos corações. Então, para tanto, a gente precisa observar os verbos, que é a linguagem, como Kardec trouxe, seus tempos e modos naquela linguagem, naquele contexto, tá? Então, aqui vocês viram que é basicamente a mesma coisa que a perspectiva do Kardec, só que de uma forma mais didática e direcionada para que a gente vá avançando e aprofundando. E aqui eu vou trazer um exemplo desse formato, tá? Onde a gente não vai detalhar todos esses itens, porque nem todas as passagens vão ter o quem, vão ter o quando, ou vão ter o onde, mas a gente vai poder explorar cada um deles. Aqui eu estou trazendo o exemplo de uma passagem que está em Mateus e também em Lucas, né, no capítulo 6 de Mateus e capítulo 11 de Lucas, que diz o seguinte, eu estou usando aqui a tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, tá, gente? Porque essa é uma tradução que, tanto a do Haroldo quanto a da Bíblia de Jerusalém, são uma das traduções mais próximas desse grego, que é a linguagem a qual foi traduzida os evangelhos, né? Do hebreu, enfim, para a nossa linguagem mais próxima, ocidental, e foi daí que foi traduzido. Então, ele é um dos que mais se aproxima, né, de algo de uma forma mais clara, né, com a relação da linguagem hebraica a partir do grego. Então, ele diz o seguinte, nesse versículo 6, a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande a treva? Eu vou utilizar essa primeira, depois vocês podem explorar, eu vou compartilhar esse material com vocês. Vocês podem explorar também essa visão de Lucas,
Mas o que a gente vai observando aqui? E aqui mais um ponto de atenção. É uma interpretação, né? Ela não é a interpretação. Ela não é a melhor interpretação. Esta é uma interpretação que foi feita. Aqui é um material que eu peguei da Federação Espírita do Paraíba, juntando com outros materiais que eu vou compartilhar com vocês, que tem de estudos por vários centros espíritas no Brasil inteiro, que já aprofundam, fazem esses estudos, que eles chamam de NEP, né? Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, ou Núcleos de Pesquisas e Práticas do Evangelho, e aqui é uma dessas interpretações. E aqui eles pontuaram algumas palavras para a gente poder utilizar aquele recurso didático que eu apresentei para vocês, para a gente poder explorar. Olha como fica interessante. E antes da gente explorar, eu quero mostrar o quanto, e a gente vai ver ao longo dos nossos estudos, a relação profunda, extremamente profunda, do Novo Testamento com o Velho Testamento. E aqui é principalmente para que a gente possa entender que, principalmente aquela frase que Jesus nos trouxe, que é: não vim destruir a lei, né? Porque ele veio cumprir essa lei e ressignificar ela aos nossos olhos, porque existia um teor simbólico muito forte, né? Uma característica simbólica muito grande. No Novo Testamento já existe muito simbolismo, né? Muita palavra que a gente vai ter que ter um esforço de interpretar. Imagina no Velho Testamento. E aqui, esse versículo que eu li antes, vocês já podem ver que já em Deuteronômio, né, que já tinha sido escrito e que já trazia essa atenção lá muito antes de Jesus chegar à Terra. Para vocês entenderem a conexão que existe entre o Velho Testamento, o Novo Testamento e a doutrina espírita, que vem aí unir nesses três pontos, né? Assim como unir com outras demais doutrinas, vocês vão enxergar tudo isso que foi escrito. Se vocês forem olhar para o Rig Veda dos orientais, né? Se forem olhar para os textos de outras comunidades espiritualistas de várias outras regiões do mundo, vocês vão encontrar também uma relação muito clara. E aqui eu destaco essa passagem que diz o seguinte: fique atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como a dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão. Olha o simbolismo aqui. Aqui, se a gente for só explorar essa frase, a gente fica aqui 2 horas explorando ela. E o teu olho se torne mal para com o teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele clamaria a Yahvé, que no caso é o Senhor, contra ti, e em ti haveria um pecado. Então, vocês entenderem que é basicamente o que foi escrito lá, o que Jesus falou, mas de uma forma ressignificada, que a gente vai ampliar aqui. E aí, aplicando a metodologia, como eu mostrei para vocês, nós partimos da primeira palavra, de quem, né? O que ou quem que está nesse texto. E aqui, nesse caso, é a candeia. E aqui, por que eu trago imagens dessa candeia? Eles apresentam as imagens, enfim, para que a gente se aproxime do contexto simbólico e do contexto de vida deles e do que esse objeto representava nessa vida, nesse dia a dia deles, né? Então, a candeia nada mais que uma lâmpada de barro alimentada por óleo, azeite de oliva, utilizada nas residências e no templo. Só a partir dessa visão a gente pode buscar interpretações a respeito desse símbolo, que é a própria candeia. Se nós olharmos aqui, a gente poderia até interpretar, já se quisesse sair interpretando, né, a candeia em si, essa estrutura de barro pode ser o nosso corpo, certo? E o fogo, através desse óleo, esse fogo que aparece, que ilumina todo o ambiente onde se está, é o nosso espírito. Ou seja, de nada vale essa estrutura de barro se o espírito não está aceso. Entende? Aqui já começa uma primeira interpretação antes mesmo de nós detalharmos. Então aqui já tem uma representação simbólica que nos direciona para
para a visão que os próprios espíritos, no livro dos espíritos, quando, não lembro, não recordo a pergunta, mas que eles perguntam lá, aqui, qual é o formato, ou qual é a forma que o espírito pode ser visto, ou pode ser traduzido, e os espíritos falam assim, como uma chama. Então, aqui, no plano espiritual, né? E aqui a gente já pode fazer essa correlação, tá? Ainda no Ken, a gente vai decupar a palavra corpo, tá? Então, olhando aqui no novo dicionário da Bíblia, do Douglas, que é um exegeta, um interpretador do Velho Testamento e do Novo, ele diz o seguinte: contrariamente à filosofia grega e a muito do pensamento moderno, a ênfase do hebraico não recai sobre o corpo como algo distinto da alma ou do espírito. No pensamento hebreu, não havia conceitos fisiologicamente unificadores claramente definidos, tais como sistema nervoso ou circulatório, pois os vários órgãos, algumas vezes, são referidos como se tivessem certa independência de ação. O uso neotestamentário de soma, que quer dizer corpo, mantém-se bastante próximo do hebraico para evitar o pensamento da filosofia grega, o qual tende a reputar o corpo como mal, ou prisão da alma. Observem aqui o quanto é importante a gente olhar para essa palavrinha para entender o contexto de tradução. O tradutor, quando ele vai fazer esse trabalho de trazer o sentido daquela palavra ou daquele contexto para a nossa linguagem, ele tem que fazer esse esforço de compreender que na filosofia grega o corpo era uma coisa que aprisionava, ou melhor, que aprisionava o espírito, enfim, era uma prisão da alma. E na visão dos hebreus, que foi a linguagem, que foi o contexto com o qual foi escrito originalmente, e depois traduzido para o grego, não tinha essa perspectiva. Ou seja, eles entendiam como algo inteiro. E isso é muito importante a gente entender para que a gente possa olhar para o contexto deles e ver como eles pensavam, como a gente estava falando lá atrás. Aí a gente olha para a palavra olho, né, que no grego está oftalmos. No hebraico, fala-se dos órgãos físicos como se fossem agir semi-independentemente, ou seja, eles olhavam cada parte do corpo como algo independente. E igualmente possuíam qualidades psíquicas e morais. Olha como é importante nos transportarmos, porque eles olhavam um elemento como o olho como algo independente e que tinha qualidade moral e psíquica. Olha como é importante isso. Assim é que o olho não apenas é dotado de visão, mas também é orgulhoso. Aqui traz as passagens onde isso aparece, em Isaías. Tem piedade, aqui em Deuteronômio, sono, no Gênesis, desejo, em Ezequias, etc. E apesar de que Paulo de Tarso, salienta a interdependência dos órgãos físicos, na primeira carta aos Coríntios, Mateus, mostrando lá, arranca o olho, escândalo, preserva a noção hebraica da função quase auto-independente do órgão. Então, para vocês entenderem a relação, como isso é importante a gente entender, não ficar preso, como a gente vai ver lá na frente, mas a gente entender esse contexto e ver como que eles entendiam, né, e como eles viam os órgãos e como eles compreendiam qual era o significado que se dava para cada uma das partes do corpo. Ainda em quem a palavra simples, né? Simples, natural, sem artifício, cândido, sincero e franco. E o mal, né, poneros, em grego, quer dizer mal, pode ser mal, malvado, malevolente, maligno, malfeitor, perverso, criminoso e ímpio. Aí ele diz assim, no grego clássico, a expressão significava sobrecarregado, gordo, no caso de olho, cheio de sofrimento, desafortunado, miserável, indigno, como também mal com o causador de infortúnio, perigoso. No Novo Testamento, refere-se tanto ao mal quanto ao malvado, mal, maligno, sendo que em alguns casos substitui a palavra hebraica Satanás.
Olha como também, a partir dessas interpretações, já nascem algumas interpretações mais atuais do próprio significado que se dá ao Satanás. Ou seja, era uma palavra que era utilizada para traduzir esse sentimento de maligno, de malvado, enfim, e que vocês já sabem, né, como todos nós já sabemos, foi muito mal utilizada ou foi equivocadamente colocado uma personificação nessa palavra Satanás como um adversário de Deus, né? A palavra luz, vocês estão vendo que a gente está decupando cada uma delas, que em grego é phos, tá? Ele diz o seguinte: essa palavra é empregada em conexão com alegria, bênção e vida, em contraste com a tristeza, a adversidade e a morte. Aqui mostram os versículos e os livros onde aparecem, Gênesis e Jó. Desde tempos bem recuados, veio a significar a presença e o favor de Deus. Isso está nos Salmos e está na Carta aos Coríntios. Em contraste com o julgamento de Deus, no livro de Amós. Dessas e de outras fontes se origina um dualismo ético entre luz e as trevas, isto é, o bem e o mal, que se mostra bastante marcante no Novo Testamento. E daqui nascem muitas histórias, se escrevem muitas histórias, muitos livros a respeito dessa dualidade a partir de uma palavrinha e que está atribuída ao olho que naquela cultura estava vinculado a um significado psíquico e também espiritual. E aqui mais um comentário bíblico do Kinner, tá? O Kinner, ele é um teólogo americano, e aqui a gente vai ver, eu vou trazer o Kinner e vou trazer o Stern, que são dois teólogos, um americano e um judeu, que ele fala assim: Jesus fala literalmente de um olho singular por oposição a um olho mau. Esse dizer pode envolver diversos jogos ou palavras. Um olho singular normalmente significava um olho generoso, mas também um olho ganancioso, numa situação referida no versículo 6, no capítulo 6, versículo 24, onde ele fala sobre servir a dois senhores. Naquela cultura, um olho mau tanto podia significar um olho enfermo como um olho mesquinho. Muita gente acreditava que os olhos emitiam luz, permitindo que o indivíduo enxergasse, e não ao contrário, ou seja, que a luz penetre através dos olhos. Olha a interpretação, a gente emitia luz e não somente recebia para poder enxergar. Embora aqui Jesus, e hoje com a ciência a gente já sabe, né, que a gente recebe essa luz, mas se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, a gente sabe que o nosso espírito, como essa chama, também ilumina através dos olhos e tem muitos significados. Então ele diz que e ele fala que esses olhos embora aqui Jesus compare o olho a uma lâmpada, ele fala de olhos enfermos que são impossibilitados de receber a luz. Tais olhos simbolizam a inutilidade de uma pessoa mesquinha. Aqui a gente já começa a decupar entender um pouco mais a profundidade que ele quer dar. Ou seja, não é somente o que eu estou emitindo, mas também o que eu estou aprendendo a partir da luz de conhecimentos ou das relações que me são apresentadas e da forma como eu enxergo cada uma dessas situações da vida. E aí o Stern, que é o comentarista judaico do Novo Testamento, dentro dessa mesma passagem, ele diz o seguinte: aparentemente, Yeshua, que eles chamam Jesus, ou Yeshua, recita um provérbio comum e o comenta. Ou seja, ele está resgatando um provérbio que já existia no Velho Testamento e que está sendo ressignificado como quase tudo que Jesus trouxe para nós. No judaísmo, ter um olho bom, né, significa ser generoso, e ter um olho mau significa ser mesquinho. Ganância e ansiedade sobre o dinheiro são o assunto do versículo anterior e do posterior. Aqui ele já quer nos mostrar que o contexto apresentado por Jesus está vinculado às nossas relações com a materialidade. Quando ele fala essa relação com o dinheiro, né, a ganância e a ansiedade sobre o dinheiro, está muito vinculado ao material. O simbolismo do dinheiro está vinculado com o material e com todas aquelas coisas que nos dão poder, né, esse poder efêmero que a vida nos permite, em detrimento de outras pessoas. E aqui a gente já começa
a olhar para... Vocês perceberam que até aqui a gente viu, nós vimos todos detalhamos algumas palavras a partir da ótica do que e de quem. A gente nem chegou a entrar nos demais porque não tinha esse contexto para entrar, mas a gente poderia detalhar todas aquelas outras 3 formas de absorver o estudo, tá? Aí aqui começam alguns, nesse formato, onde a gente recorre não só a entidades espirituais que escreveram, como que psicografaram, que foram psicografadas, como Emmanuel, André Luiz, mas também a outros pensadores, que não só teólogos, mas como o Pastorino, que vocês devem conhecer, ele é muito conhecido pelos Minutos de Sabedoria, porque ele foi um padre, e depois ele saiu, se casou, saiu, ele era um jornalista também, depois que saiu da Igreja Católica, e depois se tornou espírita, um espiritualista, e tem obras essa obra que eu recomendo fortemente para vocês, que é a Sabedoria do Evangelho. Ele também faz uma interpretação detalhada, né, reunindo toda essa riqueza que a cultura católica tem de interpretação, e a gente não pode desprezar isso, né? A Igreja Católica tem milhares de anos interpretando o Novo Testamento, assim como os judeus que interpretam, e a gente tem que olhar para essa visão. E aí ele diz o seguinte: se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são as trevas? Ele fala sobre ela. Como pode a luz ser trevas? Né? Que é a primeira pergunta que a gente se faz quando olha, quando lê, sem querer aprofundar muito. Se os olhos forem sadios, isto é, sem defeitos, simples, sem crostas e sem apegos, nem cobiças, então sua tarefa de iluminar desenvolve-se perfeitamente. Mas se esses olhos, que são a luz do corpo, começam a criar agregações externas, quase películas de catarata, pela ambição e cobiça, eles começam a ficar velados e, portanto, doentes ou maus, poneros, e então enxergam tudo torto. As perspectivas ficam distorcidas e falsas. Daí compreender-se que o olho mau ou doente prejudica todo o ser. E aqui eu queria chamar a atenção da correlação com a reforma íntima e com os preceitos psicológicos, interpretativos da psicologia que a Sandra traz na visão psicológica. E essa relação do quanto a psicologia também já nos ensina a melhorar esse olho mau, né, a partir de uma ressignificação dos acontecimentos do dia a dia. Então, vocês percebem que na própria psicologia nós temos aqui várias disciplinas, né, que Deus nos possibilitou através da ciência e através de várias formas de ver a evolução humana e traduzir a alma humana, como a psicologia, já nos conecta a formas de ver como Jesus nos trazia a reinterpretar muitos acontecimentos e a forma como a gente enxerga as coisas. E ele continua dizendo o seguinte: essa má qualidade envenena o espírito de quem a sente e, sobretudo, de quem a alimenta. E os fluidos lançados pelos olhos, o mal olhado, que existe sim, fazem definhar tudo o que foi atingido. E aqui o Espiritismo explica muito sobre isso. Mas, em primeiro lugar, faz definhar a própria criatura que os lançou, porque antes de atingir a aura dos outros, os fluidos atingem a própria aura da pessoa que os lança. A ignorância são as trevas que envolvem o espírito, no caso a personalidade, levando-o ao erro e à maldade. Por isso, quando os olhos intelectuais são enfermos ou fracos, todo o ser permanece em trevas. Mas quando os olhos intelectuais são simples, sem a malícia da vaidade que os escurece, no caso, de orgulho que incha, da dúvida que vacila, tudo é visto com clareza e precisão. É claro que isso nada é muito simples, nós, como espíritos extremamente endividados e necessitados da misericórdia divina e das relações, precisamos caminhar longos períodos para chegar a essa ressignificação de um olhar luminoso, por um olhar luminoso. Mas é aqui que começa esses primeiros passos. Aqui é como se nós estivéssemos engatinhando, tentando entender esse contexto, né?
E aí eu quero trazer, para finalizar, como na metodologia, uma visão do plano espiritual. E, no caso, uma das visões que nós julgamos uma das mais seguras, que é do Emmanuel, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Olhos. Ou seja, vocês verão que quando vocês explorarem essa coleção Evangelho por Emmanuel, ou de forma independente, os livros do Emmanuel, que esse Evangelho por Emmanuel é uma coleção, é uma coletânea de diversas passagens organizadas por orientações, né, de orientações morais. Ele já faz esse processo que lá os antigos, os hebreus e os judeus utilizavam como eles chamavam de colar de pérolas, ou seja, eles pegavam diversos elementos, diversas palavras e iam conectando a diversos ensinamentos. A gente só está aqui reproduzindo de uma forma ocidental aquilo que os orientais faziam, e o Emmanuel está trazendo, resgatando isso como um bom hebreu que ele já foi e tentando traduzir para nós aqui. E aqui, para finalizar essa interpretação e chegar no fim real que a gente quer para esse estudo, é uma visão moral, para a gente poder sair daqui refletindo, e mais do que refletindo, tentando, num esforço de aplicar no dia a dia, nas nossas relações, primeiro conosco mesmo, depois com os nossos familiares, com os mais próximos, no nosso ambiente de trabalho e assim por diante. E ele diz assim, de uma forma muito poética, inclusive: olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúmes, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de extrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à eterna luz. Então, aqui o Emmanuel, e a riqueza dos textos do Emmanuel é justamente esse poder didático que ele tem, e muito direto, muito incisivo em alguns casos, mesmo numa estrutura bem poética, como esse texto aqui, ele consegue nos estimular, né? nos provocar a começar esse passo a passo. A gente não vai sair daqui, né, já perdoando, já olhando tudo com uma visão iluminada, mas o que a gente quer provocar através desse estudo, e eu começo, né, eu busco isso muito no dia a dia, e compartilho dessa busca que eu faço com vocês, é olhar para cada queda que a gente tem, o que a gente pode retirar de bom e mudar pela perspectiva dessa passagem que a gente está analisando aqui muito rapidamente, de que maneira a gente pode olhar de diferente aquela situação e de forma positiva, né, traduzindo em uma oportunidade, não só numa oportunidade material de transformar aquela situação e aquele ambiente, mas do quanto a gente entende que aquilo muda, aquela forma de olhar muda dentro de nós, a nossa forma de sentir, de vibrar e de se conectar com todos que estão ao nosso redor, a todos os acontecimentos, que é um trabalho gigante, é um trabalho de várias encarnações, mas que a gente tem que começar em algum momento, certo? E é esse o convite que esse estudo vem fazer para todos nós. Aqui eu trago as referências, enfim. É isso, gente. Basicamente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse foi realmente uma reunião de diversas formas de interpretar o Evangelho,
e principalmente de nos instigar a ter um olhar diferente sobre aquele livro que muitas vezes fica empoeirado sobre as nossas prateleiras em casa, abertos, né, de forma aleatória, e que às vezes a gente lê, às vezes a gente não lê, e muitas vezes lê com um olhar sem um olhar de aprofundamento, né? E que quando, aí falando do ponto de vista pessoal, eu tenho tido gratas possibilidades de avançar um pouco mais dentro de mim a partir do momento que eu consegui olhar para essa perspectiva, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. E nos próximos estudos eu quero convidar vocês para que a gente possa fazer uma interação maior a partir de cada interpretação que eu for trazendo aqui, para que a gente possa compartilhar visões, muito mais do que eu ficar falando aqui, e esse não é, principalmente quando a gente fala do Evangelho. Falar do Evangelho não pode ser uma voz única, né? Falar do Evangelho e falar sobre o Evangelho tem que ser uma reunião de vozes, porque na medida em que a gente tenta personificar essas interpretações, a gente cai numa armadilha extremamente perigosa de achar que a gente está com a verdade. E isso é totalmente o contrário ao que a gente quer trazer aqui, e é fundamental que a gente tenha essa atenção quando a gente se debruça no Evangelho, porque as armadilhas sempre são grandes, mas são enormes. A gente está sempre cercado dessas armadilhas que vêm do nosso próprio comportamento, das nossas próprias dificuldades. Mas na medida em que a gente está disposto a compartilhar dessa riqueza de pensamentos diferentes sobre o mesmo ponto, né? E pela ótica que Jesus veio nos trazer, a gente começa a ter uma força e assim, endereçar um pedido por esses comportamentos, endereçar um pedido a Deus de reforço das nossas proteções e daqueles irmãos que se aproximam de nós querendo buscar a mesma coisa, que é uma caminhada em conjunto. Ela não pode ser solitária. Na medida em que ela se torna solitária, a gente vira filósofos de um tropeço consequente, entende? De vários tropeços. E isso não é o que Kardec nem Jesus quis trazer, pelo menos a partir dessa perspectiva que eu enxergo. Enfim, gente, acho que essa era a mensagem. Eu queria abrir aqui para que vocês possam falar, enfim, tirar dúvidas. Eu vi que tem algumas coisas no chat, mas eu não consegui ler tudo. Está aberto aí para que vocês possam falar, criticar, né, contribuir. Fiquem à vontade. Eu queria contribuir. Posso falar? Por favor. Eu queria contribuir até com um estudo mesmo, né, da gente, quando a gente faz uma forma da gente se esclarecer, né? Eu sempre digo que o dicionário é, né, um suporte, e a gente tem pouco hábito de usar o dicionário, né? Então eu fui criada num colégio católico, então para mim tudo parecia, nem vou dizer grego, parecia aqueles nomes não faziam sentido. Mas depois, na adolescência, eu comecei a buscar essas palavras no dicionário para poder entender, eu queria entender o que eram todas aquelas palavras que eu não conhecia. E aquilo que tu fala dos olhos é tão interessante, assim, infelizmente as religiões, né, elas se fixam na parte hebraica, como se fosse ali de 3.000 anos para cá, né? Então, que toda a nossa sabedoria estivesse restrita ali, né? Mas os egípcios já estudavam o estudo dos olhos, da íris, eles tratavam doenças, né? É claro que, como não existe isso é estudado muito na questão científica, através dos antropólogos, através, né, de quem pesquisa a leitura, as escritas que estão no Egito, né? Mas não tratada nas religiões. É uma pena, porque, queiram ou não, a importância do olhar do olho já vem dos egípcios. Eles já tinham consciência, e a gente sabe que os egípcios foram espíritos que vieram com elevação e com uma tutoria
de espíritos elevados para trazer elevação cultural, social e moral para a humanidade, né? Há 7.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, desde que surgiu as primeiras tutorias, assim, ou mais ainda. Então, que importante, se a gente for ir um pouco mais além, a gente vê o quanto é tão importante que vem escrito na Bíblia, que vem escrito e é utilizado, né? No tempo ainda dos hebreus, né? Então, eu queria fazer essa contribuição. Excelente, Cléia, excelente. E, assim, a partir dessa tua fala, eu quero já convidar vocês, porque no próximo encontro eu quero já apresentar o tema aqui no grupo, né? E a partir do tema, por mais que eu venha trazer algumas visões, eu quero justamente instigar vocês a trazerem essas visões que vocês vão pesquisar, com totalmente à vontade, mas assim, pesquisar essa visão que, como tu mesmo trouxe aqui, que não foi apresentada aqui, olha a riqueza do que tu trouxe, dessa visão que lá na Caminho da Luz, o Emmanuel já fala da riqueza do povo egípcio, né, e do quanto eles nos trouxeram a verdade também, tanto quanto na Bíblia, né, e para agregar ao nosso estudo e tirar daí mais uma ressignificação, mais uma interpretação moral, para que a gente possa aqui tirar um fim prático, né? Excelente. Por favor, eu gostaria, de repente, sintetizando ali a parte do olhar, lembrar do Azambuja, nosso palestrante de quarta-feira à noite, que tem uma máxima que diz: como é fácil ser médium dentro da casa de João Pedro e como é difícil ser médium fora da casa de João Pedro. Fantástico, fantástico. É justamente esse convite prático que o estudo quer fazer, né? Que é, ok, muito bonito, toda essa interpretação intelectual que a gente fez, ou que a gente tem lá dentro da casa, né? Que aqui a gente está meio que traduzindo ou criando uma atmosfera muito parecida com o que a gente teria lá dentro da casa, né? Mas tá, e daqui para frente? A gente vai desligar aqui o Zoom e a partir do momento que a gente começar a ter essas nossas interações com a família, como é que a gente vai se lembrar disso que a gente falou aqui? A gente vai conseguir praticar isso? Essa é a grande provocação, né? Perfeita a colocação. O Zambuja é um grande psicólogo, né? E até para contribuir fisicamente, né? Existe uma doença ocular que é na mácula, que ela traz visão distorcida. As pessoas relatam que veem os objetos de forma distorcida. Então, a gente entende como aquele mal físico, né? Porque, que nem os egípcios diziam que os olhos são a janela da alma, né? Aquele mal espiritual, aquela forma de olhar, né? Não simples como tu traz, né? No teu ensinamento, vai trazer o mal físico, né? Ele chega, se não trabalhado através da reforma íntima e através, né, das interpretações e da nossa melhora moral, ele vai nos trazer um mal físico, né? Chegando ao ponto máximo, que é trazer um mal físico e que não tem cura essa doença, né? Ela pode ser postergada através de tratamentos e não tem cura. Então, olha a importância, né, desse tema, que eu acho que hoje foi importante, do olhar, né? Sem dúvida. E do desdobramento... Desculpa, Juliano. Desculpa. Não, vai lá, por favor. Pausa. Vai lá. Deu uma pequena pausa aí, eu queria... Eu já falei demais. Fazer um registro aqui, um agradecimento. Porque às vezes a gente pensa mais um sábado, as tarefas do dia a dia para dobrar, né? E realmente nós ganhamos assim e muito com essas horas. Quero te cumprimentar pela forma da tua lucidez, da tua tranquilidade de dissertar por temas tão áridos, difíceis de compreendermos assim. Muitos de nós têm uma formação católica que durante muito tempo teve uma imagem, uma conotação, uma interpretação diferente do que a gente consegue hoje interpretar a partir do Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, todos os espíritos e tudo que se interpreta daí. Então, eu quero fazer um pequeno registro de agradecimento à Casa de João Pedro pela oportunidade. Eu acho que foi uma iniciativa brilhante da Casa, como no início da tua fala, de nos conectarmos, né? Estamos sempre conectados, mas sempre também é bom ouvir, ver e sentir as pessoas, né? Para poder
levar esse evangelho adiante na vida da gente no dia a dia. Não é tão simples, mas eu acho que é um pouco da nossa tarefa aqui na Terra, né? E falar que é muito importante o evangelho, e tem uma frase de um pensador que ficou lá, né, estudando muito tempo com os hebreus, mais de 40 anos, que ele dizia que a obra está pronta, como uma música, como uma obra de arte. A obra está pronta, mas a interpretação dela é eterna, né? Então, cada um de nós, cada dia, somos diferentes de nós mesmos, estamos, de certa maneira, evoluindo, interpretando também com os nossos próprios olhos, por um outro prisma, aquilo que ontem nós enxergávamos de um jeito, hoje possivelmente de outro, a partir dessa escola da vida e do aprendizado. Então, eu acho que detalhar, ter um pouco de didática, como está colocado por ti aí, realmente é enriquecedor. Tenho certeza que todos nós ganhamos muito com a tua palestra, com as tuas palavras, e em especial pelo teu jeito de ser, carinhoso, acolhedor, com afeto, porque às vezes a gente interpreta pessoas com um saber e não há conexão, porque um pouco de vaidade atrapalha um pouco. Então, muito obrigado pelas palavras, eu acho que todos nós saímos aqui mais enriquecidos nessa manhã linda, agora azul, de sábado. Obrigado, Juliano. Isso, não tem que agradecer. Isso é um trabalho de Jesus e que a gente está aqui somente como veículo, né? E eu queria só chamar a atenção a esse ponto que tu trouxe e a importância, a riqueza de nós compartilharmos. Tu trouxe um aspecto que é a infinitude das interpretações. E aí, correlacionando ao que a gente falou da nossa base de estudos, que são também os livros do André Luiz, se eu não me engano, no Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz traz um exemplo, fala de um instrutor espiritual que veio numa das reuniões que eles tiveram, que veio de planos superiores, estavam além do nosso lar, e veio com um papiro falando sobre o Evangelho. Ou seja, em planos ainda superiores aos do nosso lar, que é muito ainda próximo da esfera, eles ainda estão interpretando. Agora imagina que o próprio Emmanuel dizia, né? Ele se sentia um dinossauro quando ele ia para as aulas de Evangelho, de estudo do Evangelho, quando ele interagia lá. Imagina nós, né? Ou seja, eu estou sendo aqui um repetidor de várias interpretações de uma forma meramente didática, né? Juliano, eu acredito que foi realmente muito elucidativo e um grande passo também a tua palestra no sentido do autoconhecimento, né? Tendo o texto sobre o olhar, é o propósito também da reforma íntima, né? E, de fato, a forma como eu passo a olhar o mundo a mim mesmo, tem muito do que eu já vivenciei, não só nessa encarnação, mas em tantas outras. E o Evangelho, há tantos e tantos séculos atrás, já trazia há tantos anos. E, antes de tu encerrar, mais uma vez, o convite, né, na busca desse auto-olhar, próximo sábado, onde a gente vai falar da importância desse olhar e da reforma íntima no funcionamento do médium, no momento que ele está dentro da casa de João Pedro, dentro do trabalho do grupo espírita ou no passe. Então, quando a sua pessoa vai interferir de forma positiva ou ela pode gerar uma desarmonia dentro desta corrente. Obrigada, um bom sábado para todos vocês. Legal, obrigado, Sandra. Bom, se ninguém mais quiser falar, ainda está aberto, a gente pode ir encaminhando para o final. Aí eu quero convidar vocês para a gente finalizar com uma oração também, né? Porque não dá para interagir com tanta coisa, com tanta interpretação rica, sem agradecer e sem conectar com Deus. Então eu convido vocês a elevar os pensamentos e vamos agradecer. Obrigado, nosso Deus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, João Pedro, por nos possibilitar estar aqui conectados entre corações que não só estão conectados nessa vida, mas que já vêm conectados há muito tempo e que, em conjunto, Pai, queremos, além de te agradecer por esse momento tão maravilhoso para nós, e tão misericordioso, que é podermos caminharmos juntos interpretando o Evangelho, é rogar que possamos ter a assistência necessária, cada um de nós aqui, como um grupo de estudo, a fim de que não caiamos nas tentações da nossa vaidade, do nosso orgulho, que são ainda gigantes, né? E queremos receber de Ti, Pai, ou melhor, ter a capacidade de absorver essa luz constante e profunda que recebemos diariamente, como a luz do sol que a gente recebe fisicamente, desse Teu amor infinito, dessa Tua misericórdia infinita, e que, abertos por Ti, através do estudo e principalmente da prática do Evangelho, nós consigamos aqui melhorar um pouquinho mais, para que numa próxima encarnação a gente venha construindo mais do que destruindo, como a gente vem feito aí há muitas encarnações. Obrigado, Pai. Assim seja. Vou parar a gravação aqui.